Olá, bem-vinda! Bem-vinda, minha Olá, Marta! Como estás? olá, estou ótima. E tu, Verinha, como estás? Bem, ótima. Hoje a minha convidada muito especial, eu vou já introduzi-la aqui assim de pé juntos, como eu costumo dizer. Vai ser uma conversa super fluida e super leve. Ahm, ah, para já, porque nós temos uma ligação, as duas, de há 22 anos. Temos uma amizade, desde os 16 anos, portanto já andamos cá há alguns anos. E temos aqui uma conexão já há algum tempo. E isso permite-nos com que a conversa ainda seja mais leve, mais fluida, mas também mais profunda. Portanto, preparem-se para uma conversa muito bonita e muito profunda, porque esta menina que está aqui à minha frente, menina barra mulher, é de uma profundidade muito grande. Bem-vinda, Marta, Marta Seixas. Obrigada por teres aceito este convite para o Rasgar, porque nós queremos muito te conhecer um bocadinho. E como é que foi o teu rasgar até agora? Porque vais continuar a rasgar até, até, Esperemos. até partires para outra dimensão, portanto vais continuar a rasgar, vais-nos contar só um bocadinho até agora. E te apresentasses quem é a Marta e falasses um bocadinho da Marta. Então, não gosto muito de falar comigo na terceira pessoa, parece que estou a falar de uma pessoa estranha a mim. Acho que se existe alguém que eu conheço, sou eu a mim própria. Posso não conhecer muita coisa, mas acho que aqui consigo me conhecer. Ahm, Sou mãe, né? Também sou mãe de um menino e de uma menina. Uhum. Sou casada, sou licenciada em engenharia. Entrei há mais de 20 anos, sou licenciada em engenharia, cheguei a exercer a mesma, depois acabei por desistir de exercer a mesma, abri uma clínica veterinária, comecei a trabalhar na área de investimentos de veterinária. Continuo com a clínica, como é óbvio, mas entretanto comecei a ir para outras dimensões. Na realidade, estas dimensões já fazem parte da minha vida desde que eu me conheço, e as primeiras recordações que eu tenho são com 4 anos de idade. Ela Também vai. não tenho mais nenhuma, já não tenho mais nenhuma outra recordação. A partir daí comecei a formar-me noutras áreas e atualmente continuo a formar-me nas mesmas, adoro estudar. Sou Uhum. aquelas que poderia ser um ratinho de biblioteca, que era muito feliz lá dentro. Uma paixão minha é continuar a estudar. Um, e tenho estudado muito nestas áreas. Sou hipnoterapeuta, com várias certificações, sou terapeuta de sonhos, não é? Que é uma das minhas grandes paixões também. Sou leitora de aura. A Reiki também tenho, apesar de não exercer e não o fazer, foi só apenas uma formação que eu tirei de complemento à minha estrutura, não com finalidade da mesma. E outras quantas que agora não me estou a recordar, mas são algumas. Olha, Marta, quem era a menina de 4 anos? Essa miúda de 4 anos viveu comigo até, possivelmente até aos 8. 7, 8. Foi uma criança que. Eu lembro-me que até um bocadinho mais tarde, se calhar mais tarde, por volta até os 9, 10 anos, eu vivi com essa Marta dentro de mim. Fala-nos lá um bocadinho esse espaço no tempo entre os 4 e os 10. Quem era essa Marta? Como é que ela se começou a descobrir? O que é que ela achava estranho? Era, Fala-nos lá um bocadinho dessa era, Marta. era muito educada, era muito sossegada, era aquela criança que qualquer pai gostaria de ter em casa. Ahm, Minha mãe diz-me que estava na cozinha. Dentro na cozinha tinha várias gavetas e a última gaveta ela tinha enfiado para lá coisinhas que eu gostava, que eu ia buscando e que encontrava como se fosse uma gaveta do tesouro. E eu conseguia lá ficar 5 a 6 horas sentada num tapete só a mexer naquela gaveta. Na realidade, eu tenho muitas memórias de conversar muito, mas eu estava sozinha, mas eu conversava muito e ficava muitas horas a brincar assim e a falar assim nas minhas conversas, com os meus amigos, não visíveis aos olhos dos outros, mas que comigo ali estavam visíveis, e daí para. Na altura, a minha mãe dizia-me, e agora recordar, que eu era muito sossegada, que conseguia estar num canto. Eu tenho uma diferença de idades das minhas irmãs.
e elas são mais velhas, e a diferença nessa altura notava-se muito. Sendo que, imagina, eu com 5 anos, a minha outra irmã já teria 9, 10 e já não tinha muita vontade de brincar comigo, e a outra ainda mais velha. Hoje em dia essa diferença não se nota. Naquela altura notava-se muito essa diferença. E eu nunca me chateei com isso. Eu bastava uma manta e pequenas coisas que eu às vezes acabava por descobrir sozinha e ficava ali uma tarde inteira. Claro que isto para os pais era maravilhoso e nunca me incomodou isso também. Também aprendi muito a viver com. Há quem chame solidão, eu chamo paz de espírito. Esta sensação de estarmos mais sozinhos não me incomoda, ou de passar tempo sozinha, ou de fazer o que quer que seja sozinha, não me incomoda e durante o dia necessito sempre de vários períodos do dia sozinha, também é uma realidade. Mas esta miúda era assim, era uma esta... Depois, entretanto, por volta dos 10 anos, hum, surgiu uma nova Marta para descobrir o mundo exterior. Esta esteve muito focada no mundo interior e depois surge uma nova Marta para descobrir o mundo exterior de amizades, de namorico, de experiências, de loucuras. E esta ficou assim perdida e foi começando a ser recuperada novamente por volta dos, quer mentir, talvez 18, 19, através dos sonhos. Eu fui buscar esta Marta nos sonhos e é a partir daqui que surge esse outro caminho da minha vida. Olha, Marta, entre os 4 e os 10, tu criaste um mundo só teu. Não era só meu, vi lá muita gente. Não, Mas eram. só teu no sentido de quando tu dizes eu falava com muita gente que não era visível, no fundo, isso é um mundo que é só teu, não é? Porque tu tens essa sensibilidade. No fundo, tu criaste esse mundo e colocaste nessa bolha e conseguias ter essa sensibilidade de estar no teu mundo, porque tu passavas 4, 5 horas ahm, sentada numa manta a mexer em coisas e a falar e a conversar. Portanto, foi um mundo que foi criado por ti, não é? Foi criado Uhum. pelo, pelo teu inconsciente, não é? Porque naquela altura ainda era inconsciente, porque no fundo não sabias muito bem o que é que estavas ali a viver, mas estavas a viver alguma coisa, não sabias dizer o quê. E acho engraçado que depois existe outro intervalo, que é dos 10 aos 18. Portanto, tu vais para a escola, vais estudar, tens as tuas amizades, tens os teus namoricos, etc, etc. E aos 18 hum, entram os sonhos. E como é que entram os É, sonhos na tua vida? sabes que aqui acho que esta criança perdeu-se porque eu dos 10 aos 12 fui vítima de muito bullying. Eu mudei de escola, foi o quinto e o sexto ano, como se chamava antigamente, e eu fui vítima de grande bullying nesse período Ok? de vida. Ou seja, entrei ali e numa pequena depressão infantil ou juvenil, estava ali num momento muito difícil e foi um bullying que chegou a ser muitas das vezes, às vezes agressivo, percebes? De violência mesmo física. Então passei por um período. Depois eu mudo no sexto ano, no sétimo ano mudo de escola, apanho uma outra turma e nesta altura nós vivíamos numa zona com alguns bairros sociais perto da nossa habitação e eu tinha 12 anos, eu tinha miúdos na minha turma de 18 e 19 anos. Então era assim uma coisa muito grande. Lembro-me de um dia levar uma chapadona que fiquei com os dedos todos marcados de um de 18 anos. Mas aí a minha postura já foi muito diferente. Eu aí entrei, podia levar, mas não me calava. E fui conseguindo marcar naquela posição o meu ponto de vista e o meu local. De vez em quando lá levava assim umas ou outras, mas toda a gente acabava por gostar muito de mim naquele momento. Então, por isso eu acho que também perdi um pouco dessa Marta nessa, sei lá, nesta luta para sobreviver, porque foi ali um período de infantil, não é? Juvenil, muito difícil de lidar. E há uns anos atrás, e na altura que eu era, como na tua, o bullying não era falado como hoje é atualmente. Isto não era bullying, isto era uma coisa super normal, comum, ninguém dava-se à tareia nos recreios e não havia grandes consequências com isso, etc, etc. Era uma coisa, saía-se da escola e tínhamos 2 ou 3 amigos à nossa espera para nos roubar ou para nos dar assim um enchimento de porrada e também não era assim grande, muito falado sobre isso. Eram coisas diferentes, eram alturas diferentes. Hoje em dia o bullying é muito social e de redes sociais, é muito mais psicológico.
naquela altura era muito físico também. Então eu acho que houve uma necessidade de me trazer à matéria para saber aprender a defender na matéria, porque eu andava muito no ar, sabes, onde eu não tinha pousado os pés no chão. Olha, Então acho tu, que essa tu sim, exteriorizaste essa dor pela qual tu passaste, que na altura, como tu dizes muito bem, não se falava de bullying, tu de alguma forma exteriorizavas essa dor, tu tinhas com quem falar, ou não. viveste só para ti? Vivi. E anos mais tarde, que é por volta dos 18, eu aos 18, 19 anos, entro num esgotamento e em duas depressões, não, uma depressão com dois esgotamentos consecutivos. E aqui houve vários fatores que depois agravaram. Eu comecei por volta dos 12, 13 anos, começo com automutilações, depois acabo por ter transtornos alimentares também, e quando isto culmina tudo com os 18, 19 anos, comigo já ali num buraco muito grande, onde eu sozinha peço ajuda. E assumo que queria continuar cá, mas já não tinha vontade nenhuma. Vera, eu recordo-me, imagina, eu tenho muito nesta sensação, e já estava com 19 anos, porque eu sei que estava a caminho da faculdade. 18, 19 anos estava a caminho da faculdade. Eu não sentia nada, eu não tinha qualquer tipo de emoção, não havia nenhum motivo nem nenhuma razão, mas havia muita consciência que havia pessoas que gostavam de mim, os meus pais. Eu tenho uma boa família, tenho uns bons pais, sabes? Tenho uma mãe que tem a segunda classe. Não são os pais, não é uma mãe muito alfabetizada, não é? Mas é dentro das capacidades dela. Tenho um pai que perdeu os dedos aos 12 anos a trabalhar, ou seja, é uma família de muita luta, e que me deu o que conseguiu dar de acordo com as instruções que tiveram, percebes? Não deram mais e deram muito, mas foi aquilo que me conseguiram dar. E eu lembro-me de passar as passadeiras e pensar, ou passar a estrada a pensar, eu não vou olhar, com sorte algum carro me atropela e eu morro. Então foi assim, um período bem delicado. Hoje em dia questiono se eu não tive que passar por tudo na vida para saber encarar as coisas de outra forma, ou quando tenho um paciente à minha frente, perceber a linguagem que ele não consegue expressar, porque sinto aquela dor da mesma forma que um dia já a senti. Nesse período, depois, eu passei a fazer a psicoterapia. Fiz psicoterapia durante 4 anos e a minha vida mudou por completo nessa altura. Os sonhos entram aqui, entram por volta dos 18 anos e chegam-me com. Eu perdi uma pessoa muito importante para mim, e os sonhos chegam-me com ela a vir falar comigo durante a noite, em sonhos a dar-me recados de coisas que se chegaram a concretizar. Os recados eram para mim, eram para o filho dela. Olha, Marta, vou voltar atrás um minuto da tua conversa. Quando tu passavas na passadeira, e tinhas esse pensamento, de alguma forma tiveste num lugar interno muito escuro. Uhum. Tu pensavas que eventualmente aquilo algum dia ia se concretizar? Tu estavas a dizer isso de um lugar de consciência, ou pensavas, ok, pode ser que aconteça, mas ao mesmo tempo pode ser que não aconteça? Tu querias mesmo que acontecesse, era uma coisa que te vinha da tua alma. Era Estavas indiferente, em era total, indiferente. estavas mesmo em sofrimento e então, ok, Estava em total apatia. E é muito difícil nós lidarmos com a dor emocional. Nós estamos habituados a lidar com uma dor física que se sente. O facto de não ser palpável uma dor emocional é muito difícil de saber lidar com ela. É, por daí, quando em miúda, quando os 12, 13 anos, ali quando eu estava vítima de bullying, as minhas automutilações, porque aquela dor emocional, aquela rejeição social, tinha tanto peso em mim que eu necessitava de sentir uma dor física para perceber o que era realmente dor. E está muitas das vezes associado aqui este comportamento, a uma dor emocional muito forte. E eu acho que nessas alturas, sabes, eu não tinha coragem de magoar quem gostava de mim, sabes? Eu saber que se eu morresse, isso seria ser uma dor muito grande. Mas se acontecesse assim um desastre, eu não tinha culpa. É um bocado infantil o que eu te estou a dizer, mas claro, na altura era o meu pensamento, está bem? Eu sei que é assim, claro parece um que pouco sim, claro infantil, que mas sim, vamos regredir aqui à idade que eu tinha e ao comportamento que estava a passar naquela claro altura. que não. Essa automutilação, essa dor física que tu sentias quando te automutilavas não era superior à dor emocional que sentias, pois não. A dor Foi emocional nesse era mais sentido. forte.
E não é só isso, nós quando fazemos automutilação, nós não sentimos dor física. Pois. Imagina, é quase como se estivesses em êxtase, aquilo não sentes. Hoje em dia, eu vou-te contar um segredo. Eu se corto um bocadinho e eu desato no chão aos gritos e não consigo ver sangue, né? Eu Pois. sou a dramática, que já estou aqui aos gritos em casa e está o marido a dizer: o que é que foi agora? Pronto, arrancou-me a pele da unha. Estás a imaginar, né? Agora Pois, o com- como o comportamento não muda, né? Tipo, o que é que claro. foi? Pronto, caiu-lhe uma unha, já está ali a dramática, te arrancou o dedo, agarrada, nem consigo olhar, sabe? Para mim, para os outros consigo ver, comigo nem consigo ver. Mas nessa altura tu não sentes, sentes uma ligeira dor, é como se estivesses anestesiada, é como se estivesses anestesiada, é como se estivesse assim num Sabes que eu fui, êxtase tão grande. pois, é que eu fui buscar aqui este pedacinho porque nós não vamos estar só a falar para nós as duas, nós vamos estar a falar para o mundo e, e sei que o teu testemunho pode ajudar muitas pessoas que eventualmente estejam a passar pelo mesmo. E portanto eu voltei atrás por causa disso, porque acho que é muito importante falarmos das coisas, porque os outros também são veículos até nós de cura. E tu poderás também ser um veículo de cura, tenho a certeza que o és, já, mas nestas pequenas coisas pelas quais tu já passaste, podes fazer clique em muitas cabeças, e as pessoas podem ter a coragem, que às vezes basta só um clique, para pedirem ajuda, a tal ajuda que às vezes as pessoas têm tanto Uhum. medo de pedir e tanta vergonha, e às vezes são estas pequenas coisas que fazem a diferença nas pessoas. Mas continuando, os sonhos chegam até ti com 18 anos, certo? É, chegam a mim de uma forma completamente diferente. Eles já andavam a chegar com paralisia do sono. Para quem não sabe, é quando nós estamos a dormir, temos a sensação que estamos a dormir e não conseguimos acordar e o nosso corpo não se mexe. Ou estamos acordados e o nosso corpo não se mexe, fica completamente paralisado. Chama-se a paralisia do sonho. Eu já tinha alguns episódios desses e depois então tive um sonho com uma pessoa que já tinha morrido dentro do sonho. Eu no sonho sabia que essa pessoa já não estava viva, onde ela me transmitiu alguns recados para eu dar ao filho dela. Na vergonha, né? Não fui eu que transmiti, estão a imaginar. Eu pensei assim: olha, agora vou. Ele, e o filho dela era o meu padrinho. Era e é. Agora vou falar com o meu padrinho, sonhei com a tia que é a mãe dele, mas eu tratava por tia. Sonhei com a tia e tenho aqui umas coisas para te dizer sobre ti. E ele vai pensar: olha, a maluca. Pronto, não contei, então, mas acabei por falar com uma irmã minha que falou com ele porque eles eram da mesma idade, semelhantes, como tenho minha irmã é muito mais velha do que eu, e ele também. Falou com ele e veio-se tudo a verificar. Ele chegou a estar comigo. Olha, um episódio interessante no meio disso tudo é que ele depois perguntou à minha irmã se eu sabia onde a minha tia tinha o ouro escondido. A minha tia era uma pessoa muito antiga, tá bem? Muitos ensinamentos que eu tenho, como as benzeduras, como a arte de plantas, de benzer e toda essa parte foi aprendida com ela. Ela fazia muito também esse trabalho. Então eu passava muito. Ela era costureira e a minha mãe deixava-me na casa dela quando precisava de trabalhar ou ir ajudar o meu pai. E porque ela vivia por trás da casa da minha mãe, eram vizinhas, ela nunca foi nada mil de sangue, mas toda a gente a tratava por minha tia. Então acabei por crescer ali um bocadinho com ela na minha infância e aprender um pouco destas pequenas artes, porque ela exercia as mesmas. Então foi assim alguma coisa. Então o meu padrinho perguntou à minha irmã se eu sabia onde é que estava o ouro. Ele era filho único, ela também era filha única, a mãe tinha sido, então tinha assim uma caixa. E as pessoas mais antigas empenhavam-se muito no ouro, e aquilo de ter ouro era uma coisa que passava de geração em geração. Ele já tinha procurado na casa da terra deles, em todo o lado, e não encontrava. E eu na altura respondi na minha irmã: não, não sei, isso não sei onde é que está. Pensei eu, não sei, porque como estava muito tempo na casa da minha tia, pensava que ele podia saber que eu sabia onde ela tinha escondido. Não, não, não sei, a tia nunca me contou nada, nunca me mostrou nada, não faço ideia. Por isso, mas olha, há uma coisa super interessante. Eu nos sonhos, isto porquê? Ela é uma pessoa tão importante para mim, tão importante para mim, que quando foi a morte dela, aquilo teve um sentimento muito forte para mim. Eu perdi pela primeira vez aquilo que eu considero amor incondicional. Sabes, tu tens o amor incondicional do pai e da mãe, que é uma coisa que nós não conseguimos não ter, e pelos filhos. Não tens o amor incondicional de uma pessoa que não tinha nada de sangue, sabes? Nós tínhamos assim uma ligação muito forte. Então, eu pela primeira vez soube o que era perder um amor incondicional, porque aquela mulher amou-me de forma incondicional, sem eu lhe ser nada a ela. E eu então comecei a acordar no sonho, eu deitava-me
dentro do sonho eu acordava, levantava-me, saía de casa, ia direitinho à casa dela, que é assim por trás, que era por trás, ainda é, né? Apesar de não cá estar, por trás da minha casa, abria, tia, e ia correr para o pé dela. Depois pensava, ela está morta, não lhe posso dizer senão ela fica triste. E eu tinha esta plena consciência. Ela está morta, não lhe posso dizer senão ela fica triste. Mas não faz mal. Então ia para lá, ficava super feliz em casa dela. E deitava-me no sofá e dizia: "Que engraçado, eu quando vou para a parte de cima da casa da tia, porque ela tinha assim várias casinhas dentro de casa, ela está sempre no sonho, isto no sonho, disse, olha, Xana, não sei, realmente não sei, não sei onde é que está o ouro do padrinho, mas realmente no sonho, quando a gente vai para dentro de casa, e ela tinha uma cozinha juntamente com uma sala, e eu estou lá deitada no sofá a ver televisão, ela está sempre a arrumar umas taparoeiros, que fazem, aquilo é um armário que fazia uma esquina, e quando tu pensas que o armário já terminou, como faz uma esquina, tem mais lá para dentro. E ela está sempre lá no chão, a tirar as taparoeiros agachada e a arrumá-las. Está sempre constantemente a fazer isto. Mas realmente do ouro não sei. Pronto. Num fim de semana tinha saído com umas amigas, não sei, e a minha mãe, quando cheguei a casa, disse-me: Olha, sabes quem é que veio, passou por cá para te ver? E eu: Não, o teu padrinho. Ai, tu veio aqui à casa. Sim, veio aqui à casa da mãe dele para arrumar umas coisas, à casa da tua tia, e passou aqui para casa para ver-te, mas não tinhas saído. E eu: olha, ele mandou-te dar um recado. E eu: Então, ele diz que já encontrou o ouro da tua tia que estava numas taparberes na cozinha. Brutal. Marta, mas eu Então, tenho, eu vou-me atrever a fazer-te esta pergunta, porque, ok, os sonhos chegam até ti aos 18 anos, mas como é que tu abraças esta, esta dimensão? Isto é uma dimensão com um nível de espiritualidade muito grande. Ficas assustada, tentas fugir dela. fugir. Como é que tu Fugir. abraças isto dentro? Como é que tu abraças? E depois como é que tu integras? Então, fugi nesta altura, comecei a pensar que tinha que sonhar com pessoas que já cá não estavam, só com quem eu conhecia, e aí bloqueei tudo o resto. Mas havia muitas situações em que eu acordava durante a noite com paralisia do sonho, havia muitas situações em que eu acordava durante a noite, depois eu casei-me, saí de casa, aos 20 e 27 saí de casa dos meus pais e tenho uma casa só minha e o meu marido na altura trabalhava muito por turnos. E eu, durante a noite, imagino, ouvia a porta de casa a abrir, levantava-me, ia ver e encontrava pessoas sentadas na minha sala. E eu continuava a dormir, mas para mim aquilo era tudo muito real, porque eu realmente achava que era ele a tentar entrar dentro de casa e eu tinha deixado as chaves na porta. Então eu não me levantava fisicamente, não é? Mas estava na cama, levantava-me, via tudo exatamente e tinha pessoas na sala. Ahm, Havia situações tão apavorosas que eu estava deitada na cama e dizia: Acorda, Marta, estás a dormir, acorda, tu consegues, acorda, acorda e não conseguia acordar, olhava para o relógio, imagina, e via que eram 2h30 da manhã, até que alguma coisa me conseguia com que eu fizesse acordar, e quando eu acordava, continuava a olhar para o relógio e era exatamente a mesma hora. Então foi assim um processo muito difícil e começo a ter pavor de sonhos e começo a bloquear tudo o que existe dentro dos meus sonhos. Pavor mesmo. Ao ponto de, quando descubro que estou grávida pela primeira vez, a minha filha vai fazer agora 9 anos, quando descubro que estou grávida, e depois é assim, é uma informação muito difícil de encontrar. Estudar sonhos é muito, muito difícil de encontrar. E depois é de uma ambiguidade tão grande. Eu costumo dizer, eu já li milhares de livros, sempre que eu sei que há um livro de sonhos, eu vou ler. E há uma piada que eu costumo dizer que é o abacaxi ou abacate. Não sei, abacate, abacaxi, é o abacaxi. Ou seja, pelo dicionário, abacaxi. Então, quando tu compras às vezes um livro de sonhos e aparece assim, abres, e a primeira palavra que te aparece, pá, tem tantos assim, a primeira palavra que te aparece é dizer abacaxi, e depois o significado. Então, eu já não posso com os abacaxis. Então, o que eles conseguem dizer que se sonhares com abacaxis, vais ser uma pessoa muito feliz. E agora, se tu fores uma pessoa alérgica a abacaxis, não é? Se sonhares com abacaxis, estão a dizer que é um perigo, mas não, continuas a ser muito feliz. Morres! Insuflas à grande, mas sou muito feliz. Então são estes pequenos dicionários, não existe dicionários para os sonhos, é completamente impossível existir um dicionário dos sonhos. Então estes pequenos livros, então foi muito difícil estudar isto e bloqueei mesmo por um medo terrível, terrível. O medo era demasiado grande para Olha, lidar com isto. mas quando tu falas em bloquear, tu bloqueaste ao ponto de não conseguires sonhar Eu deixei de sonhar, sim, eu e deixei de sonhar. o que é que isso se refletiu depois na tua vida? A partir do momento que tu não te permites sonhar, não é?
Tu bloqueias de alguma forma algumas áreas da tua vida? Bom, nesse período da minha vida, eu estava com tanta dinâmica profissional que eu não sentia muito isso, sabes? Ok. Pois eu tenho uma vantagem, e tu conheces-me, Vera, e também já conheces a pessoa com que eu estou. Eu tenho uma estabilidade muito boa no meu relacionamento. Uhum. Ou seja, só o facto de nós termos um relacionamento estável e muito bom é uma segurança muito forte que nós temos, não é? E estou casada, acho que vou fazer 16 anos, ele que não sei isto, porque ele sabe de cor ou não, mas acho que vamos fazer 16 anos de casados, mas não me recordo ao certo. Mas, mas não senti agora. O que é que eu senti? Foi passado uns tempos uma tristeza profunda. Então volta um momento da minha vida em que dou por mim sentada, e isto é tão ridículo ao ponto de eu dizer-te assim: eu estou sentada, estava sentada e o Daniel tinha saído de casa com os miúdos, ou com a miúda, acho que já tinha filhos, ou não tinha, não me recordo. Isso eu não me recordo, mas veio-me este pensamento à cabeça, que eu estava tão infeliz. E depois penso assim: mas tu nem sequer podes estar infeliz. Tu tens uma casa, tu tens emprego, tu és autossustentável, és empreendedora, tu tens um marido, pá, que te aceita em todos os sentidos, que te respeita em todos os sentidos. Tens saúde, as pessoas à tua volta têm saúde, tens bons amigos. Estás infeliz do quê? É que tu nem podes verbalizar isto com ninguém, não é? Porque as pessoas vão dizer: fogo, infeliz, coitados, eu tenho mais razões de os patar. Então é quando eu me deparo com isso e bloqueou-me um pouco isso. Chegou aquele momento em que eu percebi que eu não era feliz e que tinha todos os motivos para ser feliz. E aí então eu começo esta busca pela minha espiritualidade e tentá-la compreender e aceitar e deixar que ela voltasse a mim. E foste estudar sonhos. Já andava a estudá-los há muitos anos. Ok. Ou seja, eu desde que os bloqueei, desde que os tenho, lembro-me, eu antes de ter entrado para a engenharia tive um ano no ISPA em psicologia. Desisti porque, como eu já contei, estava com um esgotamento e com uma depressão. Ora, eu ia para as aulas, os professores falavam e eu pensava: eu tenho tudo isto, eu sou a maluca daqui. Aquilo não fazia sentido. No ano a seguir eu desisto e vou para um curso assim mais prático, engenharia, que não dava muito para pensar em psicologias nem coisas assim. Fugi, mas voltei lá que agora estou em terapia, né? Não, pronto, não vale a pena tanta gente foge, mas volta lá. Continuei, desde essa altura comecei a estudar sonhos. Desde essa altura começo a estudar sonhos. Com muita dificuldade em estudar sonhos, mas desde os meus 18 anos que estudo sonhos. Procuro respostas. A quantidade de vezes que eu procurei respostas para a paralisia do sonho. Eu deixei de ter paralisia do sonho há uns 7 anos. Até lá tinha sempre paralisias do sonho. Mas isso é uma coisa que se trabalha? É uma coisa que tu trabalhas para não teres a paralisia nos sonhos? É uma coisa que se trabalha, certo, Marta? É uma coisa que se trabalha. E quando tu trabalhas, por exemplo, agora se tivesse uma paralisia, agora já não consigo ter, já não tenho essa paralisia do sonho, não é? Isto muitas das vezes está associado às paralisias dos sonhos a medos e receios teus, está bem? Ok. Enquanto não perceberes o que estão a passar nos teus sonhos, tu vais paralisar nos mesmos. E depois há outra coisa que eu gostaria de te explicar. Nós passamos por várias fases de sono, a fase REM e a fase não REM. A fase REM é aquela onde nós recordamos-nos mais dos nossos sonhos. Mas na fase não REM, o último estágio é o de sono profundo, onde tu consegues recuperar, onde cresce o cabelo, onde tu cresces, onde crescem as unhas, onde há a regeneração das células. Mas também existem sonhos nessa fase. E quando tu estás a sonhar, eu posso estar a sonhar que estou a fazer wrestling, não é? Agora, imagina, eu estou a sonhar que estou a fazer wrestling, quem está ao meu lado, coitado, leva um enchimento de porrada. Então, o que é que o nosso organismo tem? O nosso organismo tem uma ação de defesa em que bloqueia, da nossa cabeça para baixo, bloqueia todos os nossos movimentos. Mas a minha cabeça continua ativa, não é? E eu falo, há pessoas que falam durante a noite, se estivessem completamente bloqueadas também não falavam. E os nossos olhos, se estiveres a sonhar e se vires alguém, eles mexem-se muito, está bem? Estão sempre assim a mexer-se quando as pessoas estão a sonhar. Se eu mentalmente acordar mais rápido que o desbloqueio do meu corpo, que é uma defesa que todos nós temos para conseguirmos dormir em segurança e não nos injuriarmos contra nós próprios, eu vou sentir com essa sensação como se eu estivesse bloqueada. Por isso, há duas justificações para a paralisia do sonho: a científica e a espiritual. E nos sonhos eu faço sempre questão de estudar todas as vertentes, a científica e a espiritual. E só com conhecimento das duas é que tu te sentes seguro neste mundo.
dos sonhos, não é? Neste mundo que temos aqui, Sabes está que bem? eu estava a ouvir e a minha cabeça estava a divagar. Eu conheço o trabalho da Marta já há muito tempo, um, desde que ela abraçou este lado dela, que é um lado muito bonito, e ela veio com esse propósito, esta dimensão. Um, eu já fiz uma leitura de aura com a Marta, ainda hoje a tenho guardada. Um, não, não sou uma pessoa cética, portanto é muito fácil para mim, é muito fácil para mim eu ouvir e integrar esta informação, porque eu não sou uma pessoa cética, acho não, tenho a certeza, há muito para lá do visível aos nossos olhos, muito mesmo. Um, e cada vez mais esta questão dos sonhos é uma coisa que me apaixona muito, confesso que sim. E eh, desde que conheço o trabalho da Marta de uma forma ainda mais especial, eu acho que até comecei a sonhar de uma forma mais assídua. Eu já sonhava, atenção, eu sempre fui uma miúda, uma mulher que sonhei. Mas agora, já não é a primeira vez, que eu mando uma mensagem à Marta a dizer-lhe, olha, sonhei com isto, ou sonhei com aquilo, e ela faz-me a interpretação dela. E, portanto, eu já tive fases da minha vida que tive medo dos sonhos, hoje não tenho medo dos sonhos, porque a Marta ajudou-me a compreender que os sonhos são um grande veículo até nós e é uma forma de comunicação incrível que o universo encontra para comunicar. E, portanto, eu hoje não tenho medo dos sonhos, mesmo que os sonhos às vezes não sejam bons, não é? Mas por trás de um sonho menos bom existe informação. E digo-vos, sem o conhecimento da Marta, nem passar por perto pelo conhecimento da Marta, mas não tenham medo dos sonhos e não tenham medo de sonhar, pelo contrário. A Marta desafia muitas vezes as pessoas quando ela dá as formações dela, de quando a Malta diz eu não sonho, a Marta diz sempre: se vocês no final da formação não sonharem, eu devolvo o dinheiro. Portanto, a Malta no É final verdade. Nunca devolvi, nunca devolvi. não. Este curso é 100% garantias, é o único que eu dou 100% garantia. Ninguém sai sem sonhar. Ninguém sai sem sonhar, é verdade. Olha, Marta, quando é que tu sentes que assumes mesmo hum, esta, esta terapeuta de sonhos? Há um momento Olha, na tua vida ah, muito. Há um momento, não há, Marta? Há um momento. os sonhos mudaram a vida várias vezes. Ou seja, eu tive sonhos que me mudaram. Aquela situação que eu estava-te a contar, que estava sentada a pensar, estou tão infeliz, o que é que se passa comigo? Eu não tenho motivos para estar infeliz. Eu tive um sonho a mostrar-me uma dinâmica e eu estava. Os sonhos normalmente mostram os teus bloqueios, os teus medos e as tuas inseguranças e os passos que tens a dar. De uma forma espiritual, isto é encarado como o teu espírito tem a capacidade de falar contigo, não é? E de ver-te, olha, o que é que estás a fazer? De uma forma científica, tu vais colocando tudo no teu inconsciente que não queres trazer ao teu consciente. Quando estás a dormir, o teu inconsciente tem voz e traz-te ao consciente realmente aquilo, porque nós temos essa capacidade de saber o que nos faz feliz. Não é ninguém que nos vai dizer. Somos nós próprios que as temos que descobrir. Então eu tive assim um sonho maravilhoso. Tomei uma decisão, vou fazer mais formações, vou para a faculdade novamente. Falei com o marido, né, que isto ia impactar a nossa vida. E como já estava a pedir assim muitas coisas, não queria pedir mais, que eu queria fazer uma viagem espiritual sozinha durante uma semana e não queria impactá-lo assim muito mais sobre isso. Então tenho assim um sonho muito porreiro e decido-lhe contar. E ele diz: vais pegar no telefone e vais marcar hoje a viagem e vais-te embora uma semana. Então fiz essa viagem por causa deste sonho que me estava aqui parada num quarto de hotel onde eu não conseguia passar do. Eu tinha o meu quarto no terceiro piso e eu não conseguia, o elevador não funcionava, eu não encontrava escadas para ir para o terceiro piso. Então eu não conseguia sair do segundo piso para ir para o terceiro. Então eu estava ali no meu segundo chakra e não conseguia ir para o meu poder pessoal, que era o meu terceiro chakra. E dentro do sonho eu descobri a forma de ir, que eram umas escadas muito assustadoras e que eu tinha que dar um salto muito grande
mas era a única forma de fazer isso, então eu tinha que sair da minha zona de conforto para conseguir chegar ao meu poder pessoal e chegar ao meu quarto que estava no terceiro piso. Enquanto isto, no meu sonho, o meu marido estava cá embaixo a tomar o pequeno almoço com uma praia paradisíaca, super feliz e contente. Eu a pensar que isto ia lhe causar um grande impacto na vida dele, eu desaparecer-lhe assim, e ele era como se estivesse de férias, super, aceitava aquilo tudo. Então, o sonho mostra-me isto tudo e aulas que aqui vou eu. Quando vou, aulas aqui que eu vou eu, os sonhos continuam a trazer muitas pessoas indesejáveis para dentro deles, está bem? E aqui muita gente dentro do quarto e dentro da minha cabeça e muitas resoluções e muitos sustos que apanhei. Eu tive sonhos mesmo assustadores, estarem pessoas a falar comigo e eu virar-me para olhar quem era e essa pessoa não ter cara, não ter olhos, não ter boca, estar meia comida. Era assim coisas muito, muito fortes. Como é que eu consegui me livrar disso? Que não, não teve muito a ver com os sonhos, tem a ver com a psicografia. Quando eu comecei a associar a psicografia à minha vida e começo a canalizar todas essas mensagens que tinha que dar a alguém por escrita, então os sonhos começaram-se a tratar apenas muito mais de mim, de evolução e evolução espiritual e não de resolução espiritual para os outros. Então consegui distanciar estas duas áreas da minha vida que é a minha vida, né? Não deixa de ser a minha vida, mas consegui as separar um pouco. Então fala-nos um bocadinho do que é a psicografia, de que forma é que ela vem até ti. Fala-nos um bocadinho desse insight que tu tens. Olha, a psicografia sempre existiu em mim e eu é que achava que era uma pessoa muito inteligente e que escrevia coisas maravilhosas. Não era eu. Não tô- Sabes, aqueles pensamentos que tu escreves, 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 escreves e aquilo vem e tens assim montes de insights e coisas muito fixes, né? Mas há um período da minha vida em que eu começo a tremer muito das mãos, eu tinha muitas dores nos pulsos, eu cheguei a fazer aqueles exames do túnel do Cárpio, é assim que se diz, não sei se é assim que estou a dizer bem, mas eu acordava com as mãos completamente dormentes, com uma dor horrorosa. Eu nem conseguia dormir muito bem, porque acordava durante a noite com dores e com as mãos, epá, dormentes, dormentes, parecia a mão de outra pessoa, não parecia a minha. Fiz exames para tentar descobrir e eu não tinha nada disso, não tinha nenhum problema. Eu pensei que podia ser coluna, etc. Mas também não descobri assim grande problema. E depois comecei a tremer muito. Tremia muito das mãos, ou seja, estou assim com a minha mão, né? E há Hum? momentos em que ela, tipo, ficava mesmo muito destabilizada. Ahm, Continuei e percebia que quando escrevia, acalmava, deixava de tremer. Nunca acreditei muito. Nunca acreditei muito. Continuava a achar que não. Um dia escrevo árabe. A sério? Sim. Então, como é que eu aceito a minha psicografia? Quando escrevo árabe. Ok. Uns hologramas, umas letras, aquilo não fazia muito sentido. Estava assim, tinha estado a tirar na altura, não me lembro. Acho que foi um nível 1 de Reiki, 2. Pá, eu não sei. Sei que era assim um grupinho muito pequenininho e nós nessa altura tínhamos estado no grupo do Reiki lá, tínhamos falado um pouco, eu tinha feito alguns exercícios de mediunidade com elas, etc, etc. E, e então tinha acabado por dizer: Olha, isto é estranho, não é? E tirei uma fotografia. E uma das pessoas que lá estava, a Marta, também, que ela também se chama Marta, disse: Ah, pá, isso parece quase inglês, mas não é inglês. E outra rapariga disse: Ah, isso parece outra língua. E quando dizem isso, Vera, eu pensei: será que isto é outra língua? Então vou ao Google Translator quando dizes pesquisar língua. E tens, e aquilo mete pesquisar língua, tu podes escrever o que quiser, e eles depois começam a identificar. Do outro lado, transmite-te para português, mas diz-te qual é a língua que está a identificar. Então eu começo a escrever as duas primeiras palavras e aquilo parece árabe, cá em cima. E eu começo a copiar letra por letra, porque não se percebe nada, tenho isto a dizer, letra por letra, e consigo escrever o primeiro parágrafo. Mas eu estava muito, ou seja, eu estava assim, escrevia, estava assim, escrevia. Quando eu olho e vejo o primeiro parágrafo completamente traduzido em português, sem erros, sem falhas, e vejo que é aquilo, apanhei o miaufa, tu não tens noção. Acagacei-me de uma forma, fechei o caderno, só acabei de traduzir aquilo uma semana depois. Tal não era o medo que eu tinha. A verdade é que eu sou assim, eu preciso de ver para crer. Eu preciso de base científica para acreditar, não fosse eu tirar um curso de engenharia científica, ou seja, eu sou engenheira biotecnológica na área científica.
Eu necessito de ver para acreditar e foi preciso a minha pessoa ter escrito, não podia ser francês, porque francês eu também sei um bocadinho, inglês saberia, estás a ver, tinha que ser assim, mesmo assim uma língua, porque eu nunca vi um filme árabe, eu nunca tive acesso a nada árabe, nunca fui lá, nunca tive num país árabe, estás a imaginar, foi preciso escrever uma psicografia árabe para dizeres assim, pronto, então agora vais começar a fazê-lo ou não. Então foi assim que eu descobri que psicografava. Deixei Oh, de ter dores nas mãos. eu acho engraçado é tu dizeres, eu preciso de ver para crer, mas depois a vida manda-te assim uma. Até me dá vontade de rir, mas a vida manda-te assim uns, tipo, toma lá isto, tipo, agora manda-te assim uma avalanche de coisas, tipo, mesmo completamente fora da caixa, se assim podemos chamar. Escrever em árabe não é propriamente uma coisa. Quer dizer, já estou como tu dizes, se fosse inglês, ok, francês, ok. Agora, árabe, epá, tinha que ser. Italiano, sei lá, uma língua que tu não sabes falar, mas que tens acesso à Claro! mesma, de alguma forma. Agora, árabe é daqueles chapadões que te diz assim: então, agora o que é que fazes com isto, malta? E então foi assim que tu descobriste a psicografia. Foi assim que eu descobri que aquilo que eu fazia era psicografia. Pois. Ahm, a Marta escreve muito bem, eu já conheço a forma como ela escreve. A psicografia é uma tradução daquilo que tu vives, não é? É uma tradução disto tudo, é uma tradução do teu mundo, dos sonhos, desta É, envolvência toda, não é? é uma tradução também de um pouco daquilo. Eu costumo dizer que eu às vezes preciso estar tantas vezes sozinha neste plano, porque a minha cabeça é um condomínio. Aquilo não é um prédio, aquilo já é um condomínio, a minha cabeça. Aquilo vivem lá milhares de pessoas dentro. Os pensamentos, aquilo e as vozes e tudo o resto, aquilo vem assim. Então, por isso é que eu preciso muitas das vezes estar um pouco sozinha, sabes? E conectar-me comigo e limpar-me um pouco de tudo isto. A psicografia atualmente já não é o que era no início, tá bem? Nós também aprendemos a lidar com a mesma. E a Uhum, nossa vibração atrai hum, quem se quer comunicar. Ou seja, quando alguém se quer comunicar, vão sempre para espíritos semelhantes e vão sempre para vibrações idênticas. Se eu estiver a vibrar na raiva, está uhum. bem? Por algum motivo que me esteja a acontecer na minha vida atual, mas se tenho incutido em mim um sentimento de raiva, aquilo que possivelmente que eu vou psicografar é de alguém que guardou rancor e raiva e ainda a tem e quer deitá-la cá para fora. Certo. Se tu, por exemplo, fores, eu tenho a página que é a Rapariga que Psicografa, como se foi onde muitas das pessoas me vieram conhecer, e eu fiz esta página para libertar psicografias e para chegarem a pessoas, e chegaram. Tenho histórias maravilhosas, até do outro lado do oceano, pessoas que vêm dizer que as cartas são delas, eu depois retiro-as de lá, não é? Acho que só houve uma pessoa que disse que queria que a carta continuasse lá. O resto, toda a gente, assim que identifica que a carta é para si, pede logo para retirar, porque são coisas íntimas e pessoais, e com todo o direito, não é? E eu retiro. Mas se tu começares a ver nessa evolução, e não é assim tão grande, quer dizer, eu tenho muitas mais psicografias, nem todas as publico, porque muitas delas não fazem sentido publicar. Mas se tu fores a ver, tu tens ali uns inícios de psicografias muito, muito atribulados de pessoas muito magoadas, muito angustiadas, muito assustadas às vezes, ainda com alguma dor dentro delas. E atualmente eu quase que as minhas psicografias são quase de guias, sabes? São quase, são muito diferentes. Ou vêm com muito amor, vêm com muita gratidão numa de agradecer e acalmar quem cá ficou. Já me desvinculei um pouco, também estou a fazer um crescimento espiritual, não é? Uma pessoa Claro. também tem que crescer e sei e sinto que mudei muito na minha vida em algumas coisas, tenho ainda muitas para mudar. Então acabas por psicografar um pouco também, recorre a ti sempre a tua energia semelhante. E é isto que anda à tua volta, é sempre aquilo, a tua forma de estar, a tua forma de ser, a tua energia que tu és, são os que te acompanham também. Não tenho dúvidas nenhumas disso. E parto para a pergunta seguinte, a perguntar-te exatamente isso: como é que tu integras esta tua vida, não é? No teu dia a dia, porque tens um marido, tens filhos,
Ele entende este teu lado, percebes o que eu quero dizer? Como é que tu integras aqui no teu dia a dia? Olha, Vera, essa pergunta é muito fixe porque eu tive resposta há uns anos atrás. Eu nunca percebi como é que eu estava. Claro que eu percebi como é que eu estou casada, casei-me, né? Mas eu nunca percebi porque é que eu tinha tanta estabilidade emocional com o Daniel, porque nós somos pessoas muito diferentes uma da outra, a muitos Uhum. níveis. Ahm, e, e como é que nós nos damos tão bem? Ele é uma pessoa que gosta de falar todos os assuntos comigo, se estamos chateados, se estou chateada, não quer falar com ninguém. Ele é daqueles que gosta de, parece uma mulher, estou a brincar, sentar-se, discutir o assunto, resolver o problema, etc. Mas sempre nos demos muito bem, eu nunca percebi o que é que havia aqui. Quando este meu lado espiritual entrou de uma forma muito agressiva, hum, ele entrou porque quando o meu filho nasceu, ele passou por um problema grave. E ele chegou a estar internado sem ninguém saber o que ele tinha. Ele teve alta, teve 2 meses em tratamentos, em hospitalizações, sair. E há uma altura que ele tem alta, fomos a cardiologistas, fomos a todos os médicos garantiram-nos que ele estava bem. E o primeiro dia que eu o meto no infantário, depois desse processo para ir trabalhar, não é? O primeiro dia que eu meto o meu filho no infantário, às 3 da tarde, a professora telefona-me e diz-me. A professora não, era educadora do berçário. Telefona-me e diz-me: Marta, não sei como é que te vou dizer isto, mas o miúdo está com 39 de febre. E eu pensar: é impossível. Isto não está a acontecer outra vez. E eu vou buscá-lo. Eu telefono ao Daniel e telefono para a Saúde 24, explico que ele tinha acabado de ser, tinha estado internado e hospitalizado sem saber o que é que ele tinha, com febres muito altas. Ele tinha febres muito altas, ele chegou a ter 42 de febre. Ele chegou a fazer uma coisa, eu não sei o nome que se dá, mas as febres são tão altas que começas a ficar com pontos vermelhos como se fossem nodas negras dentro de ti. Um, e pá, e um bebê, não é? Claro. E eu estou a ir buscá-lo e estou a caminho do Garcia da Horta, que era o hospital mais próximo, e eu chorava, estás a imaginar, estava no carro a chorar, e diz-me assim o meu marido: agora não, mas que agora vamos para o hospital. Mas quando tudo isto acabar e ficar mais calmo, por favor, faz qualquer coisa. E eu respondi-lhe: faço qualquer coisa. Mas já fui a todos os médicos, Daniel. Já fomos ao Estado, já fomos ao particular, já fomos a cardiologistas, já fomos a pulmonologistas. O miúdo já fez todos os exames, coitado. E nem eu fiz um terço dos exames que ele já foi submetido a fazer na minha vida toda. O que é que és que eu faça mais? Ele responde: eu não me estou a referir a isso. Eu estou a referir-me a outras coisas. Faz qualquer coisa. Vera, foi um baque muito grande para mim. Pois Como é que a foi. pessoa que eu achava mais descrente do mundo me estava a pedir para eu fazer qualquer coisa? Ele, no fundo, isso é uma grande validação que ele te dá naquele momento. Tipo, ok, eu rendo-me àquilo que tu és, não é? E faz qualquer coisa. Sabes? E depois, a partir daí, eu assumo muito dentro do seio familiar, inclusive a fase mais difícil da minha vida foi assumir-me para os meus pais. Lembro-me de dizer ao Daniel que ia dizer aos meus pais e ele dizer: Ah, Marta, pelo amor de Deus, mata-te os velhos. Achas? Vou ficar a achar o que é que se passa, agora esta enlouqueceu de vez. E eu disse: Mas Daniel, mas como é que eu me posso assumir e importar se eu não contar aos meus próprios pais? E depois, sabes, Vera, também foi uma situação que é: eu quero que que a minha filha fale tudo comigo. Como é que eu lhe posso pedir uma coisa se eu não a fiz? Correto, correto. Sabes? Então sinto-me assim ao pé dos meus pais e digo: Ah, vocês sabem, né, que eu estive na faculdade e não sei o quê, vocês sabem que eu sou hipnoterapeuta. Sim, filha, sabemos. Eles estudaram o que é que eram, perceberam que era assim uma coisa científica, tatatei, fizeram o máximo e falaram com os amigos e etc. E tive família também a fazer hipnoterapia. Sabem que eu sou hipnoterapeuta? Sim, eu tenho um segredo para vos contar: é que às vezes, quando eu estou na hipnoterapia, eu consigo ver coisas que a pessoa passou que ela nunca me contou. É por isso que eu fui para a hipnoterapia, para conseguir perceber. Olha, Vera, lembro-me do meu pai, fez assim com a cabeça. E a minha mãe disse: Oh, filha, pelo amor de Deus! Ao que eu lhe respondi, Vera: Olha, mãe, toda a família, tu és a única que não tens direito a falar. E ela: Porquê eu? Olha, porque o meu pai foi casado com uma senhora antes de casar com a minha mãe que morreu de uma doença oncológica. Ou seja, o meu pai, quando se casa com a minha mãe e conhece a minha mãe, era viúvo. E olha, mãe, toda a gente, tu és a única que não podes falar.
Ela, eu, porquê? Porquê? Porque tu sonhavas com a falecida mulher do pai, que nunca a conheceste, a puxar-te o pé durante a noite na cama, porque a mãe dela estava a passar mal em casa. E tu acordavas e dizias, pai, vai ver a tua sogra, que ela não está bem, que a tua mulher não me larga os pés na cama. Olha, a minha mãe calou-se nesse momento. Pois é, pois é. Sabes? É. Calou-se calou-se nesse momento. E depois as coisas foram surgindo aqui em casa. O Daniel de vez em quando passa assim por umas coisas que eu gosto muito de experimentar coisas, né? Às vezes experimento coisas em mim que o apanham a ele de esquina também. Às vezes também, às vezes também estamos aqui em casa, imagina, estou em casa e já aconteceu a roupa do. Eu tenho um closet aqui do quarto e tenho um closet. Com uma portinha, mas entras lá para dentro e depois do closet vais para a casa de banho, ou seja, uma zona de passagem, nós estamos na cama. Eu acho que eu já estava, ou ele estava a dormir, eu já estava a dormir. E a roupa toda que está dentro do closet cai cá para fora. Só não saíram foi as gavetas. Tudo o resto que está dentro das prateleiras, aquilo veio tudo cá para fora, e caiu tudo. E como o closet tem aquelas luzes de quando tu entras, ele acende Sei, aquela de sensor, sabes? Ou sei. seja, nós não ligamos a luz do closet, nós entramos no closet, ele sente que nós entramos e liga a luz. E a luz ligaram-se, o quarto ficou iluminado, a gente olha e vê a roupa toda no chão, cá fora, fora das prateleiras todas no chão. E o Daniel, e eu estava a dormir, e ele acorda, Marta, 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 o que é que foi isto? Eu olho assim, então foi a roupa toda que caiu. Não vês? Ele, então e agora? Agora o quê? O que é que fazes? Eu durmo. É hora de dormir. E ela, dorme. Ele, a sério, dorme. Agora é dormir, não há cá paciência para esta gente. E lá que fui dormir, pronto. Ele já não se assusta, Marta. Já não se assusta. Já lida bem com isso. Lida porque começou a aprender a tirar benefício disto. O Pois, Daniel há uns tempos é interessante. O Daniel, há uns tempos atrás, comprou uma bicicleta muito cara. Teve muito tempo para comprar esta bicicleta. É uma bicicleta elétrica. E ele Uhum. faz desportos radicais. Então, ele foi para o mato fazer desportos radicais com a bicicleta e perdeu uma peça importante da bicicleta. E ficou muito chateado porque não conseguia comprar a peça, né? Porque é uma bicicleta que veio de fora. E tinha que comprar, tipo, imagina, um kit inteiro para conseguir aquela peça. Era um balúrdio, a bicicleta já foi um balúrdio. Porque sim, existem bicicletas que são quase um carro Claro. de preços. E ele estava mesmo chateado com aquilo. Antes. Depois ele veio a casa buscar a moto, fez o caminho todo para o mato, pela estrada, pelo mato, fez os caminhos todos para procurar aquilo, não encontrava. E pronto, 2 dias depois eu peço e faço-lhe um pedido, que é ele ir a uma parafarmácia que há aqui uns quilómetros da nossa casa, buscar os meus leitos de contacto. E ele disse: então vou na tua scooter para ser mais rápido. Está bem, então vai. Se ele for na scooter, e de repente ele diz: conta o seguinte: estava eu na estrada e num certo momento tenho assim: epá, fogo, nem acredito que perdi a porcaria da tampa da bicicleta. Eu, se tivesse este pensamento, continuava o caminho. Ora, ele, o que é que ele faz? Para a moto e começa a andar para trás para o sítio onde teve o pensamento. Vera, sabes o que é que estava no passeio? Ah, sim. A tampa da bicicleta. Foi no momento em que ele passou, aquilo é uma estrada, em que ele passa de uma zona de mato pela estrada para outra zona porque a estrada está a cortar o mato. Então ele chega à casa e diz: tu tens mesmo razão nestas coisas, tu não imaginas. E eu disse: então, mas estava aonde? Aqui, ali, ele. É estranho, eu lembrei-me e parei a moto. É pá, Daniel, mas também ninguém faz isso. Ele leva tudo isto muito a sério agora. Tipo, qualquer coisa que te venha à cabeça, ele para pensar: calma, o que é isto? De onde é que isto vem? Olha, olha como é que tu puseste o teu marido, mulher. Olha como é que tu puseste o teu marido. A tirar Olha, benefício. mais maravilhoso, mais maravilhoso. Eu adoro trabalhar com as plantas e as ervas e com a mãe natureza e com o espírito da mãe natureza, então faço muitos rituais de escalda-pés, é uma coisa maravilhosa. Um dia vou também, já mandaram pedir para fazer formação, ensiná-los a fazer mesmo e a benzê-los, porque tem outro impacto quando são benzidas as plantas, está bem, e quando é lua cheia, etc. Então, e os meus filhos também adoram, faço escalda-pés também para eles. Estamos a falar de crianças que fazem à noite, pedem mãe, hoje por favor podemos fazer escalda-pés. Cada um se senta com música relaxante no sofá antes de dormir, com os pés dentro do alguidar e ali ficam. Eles chegam a um ponto, ou então pedem para fazer banhos, os miúdos,
Os miúdos são muito sensitivos, têm esta capacidade de pedir. Mãe, podemos fazer um banho de ervas? Mãe, podemos fazer escalda-pés? O filho... Pá, eu tenho o puto com 5 anos que chega-me a casa e diz, tive um dia horrível, um não sei das quantas bateu-me, não sei o que, com uma raiva dentro dele, tipo, frustrado, passado um bocado antes de dormir. Mãe, o meu dia foi muito mal, eu preciso de um escalda-pés. Estou a ver. Então imagina, quando eu vou, preparo tudo, deixo o escalda-pés preparado e pensei, não, vou já lavar os dentes, que assim quando voltar para a sala, meto ali, quando acabar vou para a cama e não tenho aquela coisa de ir lavar os dentes. Vera, não é quando eu chego à sala dele, está-me com os pés enfiados dentro do meu escalda-pés. O É, Daniel, o boa. que estás a fazer, amor? E ele, não era para mim, eu, mas tu fazes estas coisas também. Ele, se fizeres para mim, eu faço. Epá, muito bom, a sério, muito bom mesmo. Olha, Marta, nós ficávamos aqui à conversa 2 horas, mas depois o podcast fica muito longo e, portanto, vamos voltar cá outra vez para falarmos noutro nível lá à frente. A Marta hoje é formadora e terapeuta de sonhos, certo? Sim. Bom. E onde é que as pessoas te podem encontrar e chegar até ti, que é muito importante. Olha, a terapia dos sonhos neste momento tem, tem página de Instagram, finalmente, há 2 dias. Que se chama, não sei de cor, vê lá como é que eu não sou, Terapia dos Sonhos, acho que é assim, Sim. Terapia dos Sonhos. Eu tenho página como a rapariga que psicografa e site como a rapariga que psicografa também. Uhum. Tenho essas duas coisas. Depois tenho uma comunidade que é a Alquimia do Amor, para quem se quiser juntar, onde está lá o meu contacto e conseguimos conversar. Não só eu, como todos os outros terapeutas que lá existem, que têm dado também um pouco deles a esta comunidade, é uma comunidade gratuita. E que todos nós tenhamos acesso a várias informações de várias áreas, porque também eu tenho lacunas noutras áreas, de forma gratuita e autossustentável, porque a comunidade é autossustentável. Vamos dando e vamos recebendo, vamos dando e vamos recebendo, de uma forma autossustentável de partilhas de conhecimento, que depois trazem para a nossa vida também algum impacto. Então, estas são as áreas onde me conseguem encontrar. Muito bem. As pessoas já ficam a saber onde é que te podem encontrar. E agora vou-te fazer aqui duas perguntas assim em jeito final da nossa conversa maravilhosa. O que é que esta Marta diria à Marta de 10 anos de idade? Ah, acho que estas duas Martas são muito semelhantes uma à outra. Uhum. No caminho é que se perdeu ali. Mas acho que não iria, eu perdia, eu naquela idade eu conseguia ver, Vera, eu via, eu tinha vidência por visão, eu via mesmo. E eu bloqueei porque eu comecei a ter com medo e também nem foi por isso. Eu fiz essa questão aos meus pais e eles diziam que era invenção minha, sonhos meus, que não era a realidade do que eu via. Talvez o que eu diria era para ela não ter bloqueado essa capacidade que ela tinha naquela idade, de conseguir ver. Se tu fosses uma palavra, qual é que tu serias? Sonhos. Daqui a 20 anos, imaginas-te a? Ai, olha, imagino a fazer sei lá, uma conferência cheia de pessoas que já sabem a linguagem dos sonhos. Sim, aquelas conferências gratuitas que a gente diz assim: faço não sei quantos, vamos comemorar a todos os sonhadores que passaram comigo, que aprenderam a interpretar sonhos, a sonhar sonhos, a interpretar os sonhos dos outros, a movimentar-se e a curar as suas feridas e os seus medos e os seus traumas, também se cura os traumas com os sonhos. E ter assim uma casa cheia, estarmos ali a falar e falar com pessoas que percebem a minha linguagem, porque é maravilhoso quando as pessoas começam a compreender a linguagem dos sonhos e eu ter alguém que fala a mesma língua do que eu. Então acho que adorava ver-me assim, com milhares de pessoas a ter a mesma linguagem que eu. Então, olha, eu tenho-te a dizer que eu imagino que não só daqui a 20 anos, mas muito mais perto, em termos de prazo, muito mais perto a fazer isso. E
A Marta tem uma descrição na página dela que eu achei muito bonita. Os sonhos mostram o que os nossos olhos não conseguem ver, o que os nossos ouvidos não querem ouvir e o que o nosso consciente não quer assumir. Foi isto que a Marta fez no trajeto dela até agora. Foi este o rasgar dela até agora, porque ela vai continuar a rasgar. E os sonhos foram a porta que ela encontrou, em que teve o trabalho de abrir. Não a encontrou aberta. Ela teve o trabalho de abrir. E é preciso termos coragem para abrir portas. A Marta, para mim, se eu tivesse que a traduzir numa palavra, para mim é transparência. Por muitos motivos que daria outra hora de podcast, porque a nossa história de vida é uma história de transparência, e de uma amizade muito, muito bonita. E só para vos contar um segredo que vocês vão ficar a sabê-lo todos. Eu e a Marta já não nos víamos há 22 anos. E no dia 1 de novembro de 2024 nós voltámos-nos a cruzar no mesmo sítio onde nos conhecemos, na nossa terra natal, e fizemos uma coisa giríssima. Nós fomos a um local onde fomos muitas vezes de infância, que foi ao campo de futebol. E o nosso elo de ligação é uma pessoa da minha família, uma prima que eu tenho, que é a nossa Inês, que é é o nosso veículo até nós as duas, porque a Inês conheceu primeiro a Marta do que eu, e foi a Inês que me trouxe a Marta. E, portanto, nada acontece por acaso. E deixo-te um agradecimento profundo, do fundo da minha alma mesmo, por teres aceito este convite e por estares presente na minha jornada de vida. Obrigada mesmo. Um beijinho enorme e vamos voltar cá muitas vezes. Muito, muito grata, Vera. Muito grata e muito orgulho em ti. Muito mesmo. E eu em ti, minha querida. E eu em ti.